o sol saindo na alvorada, vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor. Estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, vem dizendo o martírio que te eleva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que
te eleva enquanto é dia. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. O tema sobre o qual nós falaremos é a família do coração. Convido a todos a sintonizarem os pensamentos em Jesus agora, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, sublime pastor de nossas almas, agradecemos pela dádiva da vida, por conhecermos os teus ensinos que tanto consolam os nossos corações. Que o teu amor se derrame sobre nossos lares neste momento, fortalecendo a fé, renovando a esperança e a alegria de viver. Abençoe todas as famílias e que possamos a cada dia mais fortalecer os laços de amor com cada um daqueles que o Senhor colocou em nossa convivência diária. Assim, Jesus, pedimos permissão para iniciarmos a nossa aula de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. Bom, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, temos aqui um texto de Emmanuel muito importante falando sobre a família e qual a sua função na redenção de nós que vivemos aqui na Terra. Vamos acompanhar. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. Então, meus irmãos, a vivência em família é a primeira escola da nossa alma, é onde nós aprendemos as noções sobre a vida na Terra. Aprendemos a conviver, a servir, a ceder, a cuidar uns dos outros, a renunciar. Este lugar é onde Emmanuel nos traz, que é o cadinho redentor do homem na Terra. Ele possui suas alegrias e seus desafios. A nossa família, ela não é feita só de alegrias e também não é feita só de problemas. Ela é feita de um conjunto de sentimentos, de atitudes, de personalidades diferentes que somos nós mesmos. Os membros da nossa família, nós somos espíritos eternos, nós carregamos tendências do passado, nós trazemos para o nosso lar um histórico reencarnatório. E Emmanuel nos alerta neste texto que muitos são aqueles que desanimam perante esses desafios. E aqui nós veremos ao longo dessa aula e das próximas aulas também, que vão falar sobre esse tema, que nós não devemos desanimar. Nós devemos renovar a nossa fé e a nossa esperança para vencermos aí os obstáculos que a vida nos colocar, com alegria, com perseverança e sempre tendo Jesus como nosso guia e modelo. Prossigamos então. O que é então a família? De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Temos dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Muitos são aqueles, meus irmãos, que com uma visão embaçada pelo materialismo do mundo, tentam diminuir a importância da família, dizendo que a família já é um conceito ultrapassado, que ninguém mais se interessa por casar e por ter filhos hoje em dia. Nós não devemos aderir a estes pensamentos, meus irmãos,
Porque, como nos alerta Emmanuel, a família é de origem divina. Deus nos coloca em cada família para que nós possamos ser instrumentos de serviço, de amor, de paz e de reconciliação. Portanto, meus irmãos, o conceito de família não está ultrapassado. A família cada vez mais fortalece os seus laços de amor, de renovação, de fé, e é assim que nós devemos enxergar a nossa família, como aquele que tem a visão da vida futura. Nós que conhecemos a doutrina espírita, temos que cultivar essa visão otimista sobre a família, sobre aqueles que convivem conosco, que apesar das dificuldades que nós enfrentamos, são aqueles que nós pedimos no mundo espiritual para que estivessem ombreando a jornada terrena ao nosso lado. Vejam só, acerca dessa programação espiritual da nossa família. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O que Emmanuel nos esclarece lá no Consolador? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Vejam bem, vocês já ouviram ou mesmo já falaram alguma coisa nesse sentido? Exemplo: ai, a minha família é muito difícil, eu não pedi para nascer, eu não escolhi estar nessa família não. A família do meu vizinho, do meu amigo, do fulano de tal, é muito melhor que a minha. Queria eu ter nascido nessa outra família. Será, meus irmãos, que nós não pedimos para nascer na família em que nós estamos? Será que nós realmente gostaríamos de estar em outra família? Os espíritos nos esclarecem que não. Que na grande maioria das vezes, nós não só pedimos para estarmos nesta família onde estamos, como participamos do seu planejamento. Participamos daqueles momentos no mundo espiritual em que nós encontramos com esses entes queridos, fizemos planos juntos, estabelecemos metas, objetivos para o cumprimento aqui na Terra. E aí nós chegamos aqui com o véu do esquecimento, nós sabemos que nós não nos lembramos claramente desse planejamento. Mas os espíritos que nos acompanham estão conosco o tempo todo nos intuindo, nos amparando, trazendo aqueles flashes para que nós possamos nos lembrarmos, pouco a pouco, deste planejamento, de forma intuitiva, assumindo a nossa função, o nosso papel no lar. E aí, em relação à escolha dessa família, nós temos uma situação que é a seguinte: ao deixarmos a Terra, o que acontece quando deixamos a Terra através da desencarnação? Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, quando nós desencarnamos, nós não nos tornamos outras pessoas, não. Nós continuamos sendo os mesmos que éramos quando estávamos na Terra, na condição de encarnados. O que nós levamos daqui? São os bens que nós acumulamos? É o dinheiro, é o poder, são os títulos? Não. Nós levamos aquilo que nós adquirimos em forma de sentimentos, de atitudes, de pensamentos, de vivência. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo aqueles mesmos que nós somos aqui na Terra. E nós vamos passar por um período no mundo espiritual de reflexão, de planejamento para as próximas existências, de balanço daquilo que nós fizemos de positivo, daquilo que não foi tão bom assim. E aí nós vamos passar para um segundo estágio,
que é a programação do retorno para a Terra. Acompanhem. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então nós pedimos sim para reencarnarmos na família onde estamos. Pedimos determinados problemas de saúde, pedimos determinadas limitações. Por quê? Porque esses problemas, essas limitações vão servir de alavanca para o nosso progresso. Vão servir de caminhada, de farol, para que nós possamos sempre ter em alerta aquilo que nós devemos modificar, aquilo que nós devemos reconstruir no nosso íntimo e nas relações com os nossos entes queridos. Então, existe toda essa programação da qual, na maioria das vezes, nós participamos e nós contamos nessa programação com o acompanhamento dos nossos anjos de guarda, daqueles espíritos que tutelam a nossa existência. Eles vão nos conduzir e vão nos alertar, muitas vezes, acerca das provas que nós pedimos. Olha, essa prova, eu acho que agora você não dá conta, mas essa aqui você consegue superar. Então, eles vão nos alertando aí nesse sentido. Como nós iremos palmilhar, como nós iremos trilhar este caminho. E nos lembremos, pessoal, que todas as provas pelas quais nós passamos, incluindo as provas da vida em família, são provas que nós conseguimos carregar. Por quê? Jesus não coloca em nossos ombros fardos mais pesados do que as nossas possibilidades. Lembram da lição de Jesus? Meu fardo é leve. Então, todo aquele fardo que nós carregamos, se nós agimos perante esse fardo como Jesus agiria, se nós temos o Mestre como guia e modelo, é certo que nós conseguiremos vencê-lo. Continuemos com os nossos slides, e aí nós temos um texto de Allan Kardec que nos diz sobre a convivência familiar. Então, após o nosso reencarne, nós vamos ter que conviver em família, e qual será o procedimento que nós adotaremos nesta família que nós escolhemos? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Meus irmãos, é importante que nós nos atentemos para a nossa função perante a nossa família, neste convívio doméstico depois do nosso reencarne. Muitas das vezes nós não contaremos com a boa vontade dos nossos companheiros de jornada. Muitas vezes não contaremos com a compreensão do nosso cônjuge, com a gratidão dos nossos filhos, com o entendimento dos nossos pais. No entanto, meus amigos, nós devemos ser aquele que tem a consciência do próprio dever e que faz a sua parte no convívio doméstico. Nós temos que ser como uma vela que ilumina e que aquece o nosso lar, a despeito da escuridão que possa existir. Então, no convívio doméstico, nós não temos que ser aquele que puxa uma briga, que faz uma provocação, que não leva desaforo para casa. Não. Nós temos que ser aquele que exercita a sua humildade, que cala quando é necessário diante de uma ofensa e espera a situação ficar mais tranquila para resolver. Nós temos que ser aqueles que levam uma palavra amiga e não uma palavra de desânimo,
que incentiva o nosso esposo e a nossa esposa a melhorar, que incentiva os nossos filhos a crescer. Temos que ser aquele que leva a luz, que leva a paz, e não aquele que leva a discórdia. Independente da situação que nós vivamos, vamos adotar essa postura de sermos aquele ente querido, amoroso, apaziguador. E aí, meus amigos, não tem erro. É certo que se cada um de nós, em nossas famílias, tomar para si a responsabilidade da paz, do amor no convívio doméstico, as nossas famílias certamente irão melhorar e irão passar pelos desafios de maneira mais harmônica. Existem, então, duas espécies de famílias. Quais são elas? As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Vocês já ouviram alguém falando, ou vocês mesmos já falaram, já identificaram, que existem amigos fora do convívio familiar que são mais chegados do que um irmão consanguíneo? Pessoas de fora do nosso reduto doméstico com os quais nós temos mais afinidade? Pois é, esses, meus irmãos, são a nossa família pelos laços espirituais. São aqueles que nós escolhemos ter pertinho de nós, na nossa convivência. São os nossos companheiros, muitas vezes, de trabalho, os nossos amigos da religião, que nós frequentamos. Então, essas são as pessoas que nós encontramos em nossa caminhada, sejam elas de laços que são frutos de outras existências, sejam laços que a gente estabelece por afinidade na existência atual. Então, essa é a nossa família espiritual. E a nossa família consanguínea, obviamente, são aqueles que nasceram no mesmo lar que a gente, que convivem em casa, que fazem parte do nosso dia a dia, enfim, são as famílias pelos laços do corpo. E qual que é o nosso desafio aqui na Terra? É que nós transformemos esses laços consanguíneos em laços espirituais, que nós possamos vencer as dificuldades de convivência, as animosidades que às vezes nós temos com os nossos entes queridos, ampliando assim a nossa família espiritual. Porque a meta, meus irmãos, é que um dia nós sejamos uma grande família espiritual. E o lar, como nós já dissemos anteriormente, é a primeira escola da nossa alma. Vai ser esse primeiro mandato do serviço cristão. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para os testemunhos de tua fé. Meus irmãos, a nossa família são aqueles entes queridos que, por uma afinidade positiva para o bem, para o trabalho e para o amor, ou por uma afinidade negativa em que nós estivemos juntos pelo erro, nos crimes, nas coisas ruins que nós fizemos no passado, essa família é aquela que está no nosso lar e que nós muitas vezes não nos lembramos claramente dessas situações do passado, porque não nos é permitido lembrar. Mas nós sentimos no fundo do coração que nós já convivemos com esses entes queridos que nasceram na mesma casa que nós. Pensem só o quanto é justa e o quanto é boa a vontade de Deus, nosso Pai, que não permite que nos lembremos dessas situações. Pensem vocês, olhando para aquele bebezinho lindo,
para aquela criança tão fofa e meiga que nasceu em nosso lar e identificando um adversário do passado. Isso poderia, meus irmãos, amargurar o nosso coração. Poderia e certamente atrapalharia a nossa convivência doméstica. Nós nascemos juntos no mesmo lar, sobre o véu do esquecimento, porém, sobre as intuições dos espíritos amigos que nos acompanham, para sermos instrumentos do crescimento, da paz e do amor do nosso irmão, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos avós, pais, tios, enfim, de toda a nossa família. Ainda que não nos recordemos, nós pedimos as provas, nós pedimos determinadas situações e nós sabemos também que não só de provas é feita a nossa família. O nosso ninho doméstico é feito de muitas alegrias, de convivência amiga, de aconselhamento uns aos outros, daqueles momentos que ficam gravados em nosso coração. As reuniões em família, as risadas, a alegria. O Evangelho de Jesus nos explica que sempre devemos honrar aqueles que estão em nosso lar. Os filhos, honrar os pais, assisti-los na velhice, trazer o conforto, o amor e o cuidado. Os pais cuidarem de seus filhos, formá-los para que eles vivam a vida na terra da melhor maneira possível. Os irmãos serem companheiros uns dos outros. Então, meus irmãos, muitas vezes, neste ninho de amor, de paz e de alegria, vão haver desafios, vão haver situações complicadas, e aí, quando o mal entrar em nossa seara doméstica, qual deve ser a nossa atitude? Olha só o que Emmanuel nos aconselha sobre isso. Quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, desânimo, irritação e ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Se diante de uma situação complicada, de uma aflição, de uma tribulação em família, nós deixamos que a revolta se exacerbe, que a reclamação saia dos nossos lábios, se nós ficamos lamentando, reclamando, nervosos, nós apenas adquirimos um segundo problema, que é o problema do cultivo desses sentimentos ruins em nosso íntimo. Isso, meus irmãos, só desarmoniza o nosso mundo íntimo, só traz prejuízos para a nossa família. Se nós acatamos com humildade os problemas do lar e com calma tentamos raciocinar e refletir sobre eles, procurando ser aquele que apazigua, ao invés de bagunçar mais a situação, daquele que leva a luz e o amor, mesmo que muitas vezes nós não saibamos como proceder, porque a gente sabe que alguns problemas são difíceis mesmo de lidar. Mas se nós buscamos no Evangelho de Jesus, se nós buscamos nas palavras do Mestre esse apoio, essa base, nós certamente teremos as nossas mentes abertas e acessíveis para a intuição dos espíritos amigos, melhorando a nossa forma de agir, melhorando o nosso comportamento e servindo de exemplo para os nossos companheiros do ninho doméstico sobre as melhores formas de encarar os problemas, as aflições. E nós temos algumas ferramentas que a doutrina espírita nos apresenta para que nós possamos lidar da melhor maneira possível com os problemas, com as dificuldades.
E muito além disso, meus irmãos, para que nós possamos proteger o nosso lar, trazer a paz, trazer a alegria e a fé para o nosso ninho doméstico. E um dos principais instrumentos para que isso aconteça é o culto do Evangelho no lar. Semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes onde estão esculpidos os ditos do Senhor e estuda com teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. A noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. Observem a imagem, meus irmãos. Quem é este benfeitor e amigo de todos nós? É o Mestre Jesus. Então, o culto no lar é aquele momento em que nós vamos convidá-lo. Ele que deve ser o convidado de honra dos nossos lares, não só no dia do culto, mas todos os dias. Só que no dia do culto do Evangelho no lar, nós vamos preparar a água fluidificada, nós vamos preparar o Evangelho para que nós possamos fazer a leitura de algum trecho e fazermos o comentário em família. O comentário em família, meus irmãos, é importante salientar que não é nenhum tipo de acusação, não é apontar os erros do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, daqueles que moram conosco. É o momento de nós refletirmos sobre as passagens de Jesus. E cada um naquele instante vai trazer para si, para o seu comportamento, as lições necessárias à mudança. Então, por exemplo, se a gente abre o Evangelho e cai naquela lição, a paciência, o que nós devemos fazer? Nós devemos apontar o dedo para o nosso esposo, para a nossa esposa e dizer, olha, você não tem sido paciente, você tem estado muito nervoso, você tem que aprender essa lição. Não, meus irmãos, nós vamos trazer para o nosso coração. Será que eu tenho sido paciente? Será que eu tenho compreendido quando o meu cônjuge, quando o meu filho, quando o meu irmão está passando por algum problema? Ou será que eu tenho ficado nervoso? Será que eu tenho ficado nervosa, atribulado? Então vamos trazer as lições do Evangelho para as nossas almas, para o nosso comportamento. E se cada um de nós trouxer para si a responsabilidade do cultivo das virtudes, certamente que a nossa família irá crescer e se fortalecer cada vez mais. E sempre, meus irmãos, que nós estivermos diante de alguma situação que nós não saibamos como agir, vamos nos recordar do nosso guia e modelo. Quem é ele? É Jesus. Olha o que ele nos diz lá no Evangelho de João. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos sempre que cultivar em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas atitudes o bom ânimo. A vida em família, meus irmãos, ela é maravilhosa, cheia de alegrias e também cheia de desafios. Nós somos espíritos imperfeitos, que trazemos de outras reencarnações os nossos dramas, as nossas tristezas, as nossas vitórias e as nossas conquistas. Então, carregados dessa bagagem, vamos cada um de nós refletir qual é o meu papel na minha família. Como eu posso levar a paz, como eu posso levar a luz. Sempre espelhando o nosso comportamento no nosso mestre querido, que é Jesus. Meus irmãos, nós vamos encerrar a exposição de hoje, convidando a todos vocês que acompanhem a seguir o áudio do Passe à Distância, que será aplicado nos lares de cada um de vocês
pela equipe espiritual que nos acompanha. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
faça uso da água fluidificada. Agora nós vamos encerrar este momento de tratamento espiritual com a nossa prece final. Senhor Jesus, a Ti somos gratos pela bênção da vida em família. Que o Senhor nos proteja e nos ampare em todos os instantes, nos momentos de alegria, nos desafios cotidianos, enfim, Senhor, iluminando nosso caminhar sobre a terra. Que possamos a cada dia mais termos como propósito o melhoramento íntimo de cada um de nós. Renove as nossas forças e a nossa fé, Jesus. Graças nós te damos por tudo, Mestre. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que o amor de Jesus possa estar sempre habitando os nossos corações e os nossos lares. Até a próxima aula, meus irmãos. Muita paz!